Para dentro de campo, treinador. Ontem falamos que o Santos tentou o Luxemburgo para gerente e o BKSS para treinador. O BKSS disse no. Graças. Tem duas matérias, acho que uma do UOL, uma do Globo Esporte, que vão se complementar. Eu vou ler as duas, depois a gente debate sobre isso. Põe na tela aí, sobre o BKSS, por favor, Leandro. O Espiga, o apelido do Leandro é Espiga, tu sabia dessa, prof? Não, então, sabia não. Espiga colocou na tela. Sem acerto, Sebastián BKSS não se empolgou com a sondagem do Santos. O técnico argentino quer trabalhar no Brasil um dia e reconhece a grandeza do peixe, mas não tem pressa para definir o seu futuro após sair do Defensa e Justiça. A pessoas próximas, o treinador de 41 anos revelou o desejo de descansar e a possibilidade de não assumir nenhum clube até a Copa do Catar, em novembro. Sem acerto rápido com o BKSS, que era o plano A, o Santos busca alternativas no mercado. Rueda adota cautela para não errar outra vez. Essa gestão já teve 6 técnicos em menos de 2 anos. Vamos colocar mais uma e a gente fala sobre isso, por favor, que vão se complementar. Põe aí na tela. Aquela foi do UOL, essa do Globo Esporte. Plano A do Santos para a vaga deixada por Lisca, BKSS não aparenta estar tão disposto a voltar ao trabalho antes do fim da Copa do Mundo em dezembro desse ano. O treinador ainda não respondeu formalmente ao convite para assumir o peixe, mas a diretoria do clube da Vila Belmiro está ciente de que o desejo do argentino é descansar ao lado de sua família até o fim de 2022. O UOL e Globo Esporte nos atualizando sobre BKSS, aparentemente não virá, pelo menos nesse momento. Ele quer ficar com a família um pouco, tem a questão da Copa do Mundo. Aí a minha opinião, se fosse um projeto que animasse o profissional a começar a trabalhar agora, pensando em 2023, não seria a Copa do Mundo que o atrapalharia, né, Caio Couto? Se eu for muito feliz, Murilo, eu penso da mesma forma. Ou até a questão familiar, eu digo. O próximo treinador, né, que porventura acerte aí com o Santos, o clube precisa oferecer um projeto de futebol para ele. E não simplesmente o técnico para chegar aqui e apagar incêndio e de repente perde 3 jogos e ser limado aí, eliminado como outros tantos foram. Então é preciso ter um norte. Quando for sentar para conversar com alguém, ó, a proposta é essa, a visão de futebol é essa. O objetivo é chegar, estamos no lugar X, o objetivo é chegar em Y e a gente crê que o caminho a ser percorrido é esse aqui. Então, quando você apresenta o projeto, e aí sem lembrar aquela, né, o projeto do Luxemburgo, nada contra ele, mas não estou tentando trazer a palavra para assemelhar ao Luxemburgo, não. O projeto é ideia sobre o futebol, né, como levar o futebol do Santos. Porque se for só traz agora aquele técnico, ele pode dar as coisas certas, mas pode ser também mais uma vítima. Cara, e quem está no mercado analisa, né, o Murilo? O Santos é gigante, é maravilhoso, é uma baita de uma honra para qualquer profissional de sentar no banco de reservas do time do maior jogador de todos os tempos. Seria o maior clube da carreira do BKSS, como foi do Lisca. Como foi do Lisca. Como foi do Busto. Porém, o cara para e analisa. Olha para a tabela do campeonato, quantas rodadas estão faltando, o histórico recente do que vem acontecendo, né, com os treinadores anteriores do time, e ele começa a botar tudo na balança, Murilo. Então não é decisão, os caras não tomam a decisão pelo coração. Eu vou porque é o Santos. Não, caramba, é o Santos, legal. Mas como é que está o Santos no momento? Como é que é aquele projeto de futebol lá? Tem alguma coisa? Não tem? E aí, cara, às vezes eles pensam 2 vezes. Depois eu quero voltar nesse assunto, sobre a visão que os profissionais têm do Santos. Mas eu quero passar para o Noronha também para ele falar do BKSS. Ontem eu falei, Noronha, sobre Bielsa, Sampaoli, Vojvoda e BKSS. Eu, iludido que sou, achei que dos 4 nomes o mais, entre aspas, fácil de aceitar seria o BKSS. Mas acabo sabendo através do UOL, do Globo Esporte, dos canais que divulgaram, que não é bem assim, infelizmente. Mas nada diferente do que a gente falou ontem. Pelo menos eu citei do planejamento ser para 2023, né? Eu não veria muitos problemas no Santos não ter técnico até novembro, quando acaba a temporada, principalmente se o Orlando segurar as pontas, mas conversar com alguém que já pense em 2023. Como eu falei ontem, repito, não acho que o Santos saia desse meio de tabela aí, nem para cima, muito menos para baixo, madeira batida, e aí se permitiria fazer um planejamento mais tranquilo.
Claro que o futebol é um meio mais desesperado, o torcedor também é bastante desesperado. Já recebi comentários aqui, tem que ter o famoso arroz e feijão, Abel Braga, a Lucha. Os clichês de sempre, que eu tenho preguiça e sono, mas, de repente, dentro da diretoria do Santos, são pessoas que enxergam o futebol assim também, como parece que são, né? Porque já querem Luxemburgo depois de Lisca. Meu Deus do céu. Mas, enfim, voltando ao BKSS, eu acho que ele tem o direito de querer fazer uma pausa, ao mesmo tempo que ele tem o direito de olhar para esse Santos hoje e não se importar se seria o maior clube ou não da carreira, porque o Santos é uma zona, e por que alguém ia querer se meter nessa zona sem ter certeza do que estaria fazendo? Eu, se fosse técnico, não toparia. Imagina esses caras de qualidade. Não, só para deixar claro, a minha ideia é para 2023. Eu também acho que esse ano o Santos não vai nem subir muito, nem cair muito. Talvez se ficasse o Orlando, é arriscado, talvez, mas não ia mudar muita coisa. Eu tô pensando no 2023, inclusive com o Luxemburgo. O Luxemburgo vai ficar de tampão até dezembro e vocês acham que ele, conhecendo o histórico do Luxemburgo, não vai nem pensar em ser treinador para 2023? Seria muita ingenuidade, né, Caio? A minha forma de ver as coisas é o seguinte, pensando em 2023 também, eu entendo que, sinceramente, gente, eu entendo que, por mais que a gente olhe a tabela agora, o torcedor fica um pouco, né, ressabiado pelos adversários que vêm aí nas próximas 4 rodadas, pelo que o Santos não joga, né, mas tem muita gente lá embaixo na tabela que também não joga nada. Então, sinceramente, eu não creio num desfecho horrível que seria o rebaixamento. Eu não creio disso. Mas eu pensando em planejar 2023, Murilo, para mim o correto era, independente de nomes, tá? Não vou citar nomes aqui agora. Tá. Você ter um executivo de futebol ali, que as pessoas têm uma visão corriqueira que executivo de futebol só serve para contratar jogador e não é. O executivo de futebol é elo entre diretoria, atletas. Ele é o cara que tem que cobrar atleta para que siga as normas do clube, siga a risca, para que não vire zona, né, para que não deixe de ter comando. Quer falar mais sobre isso, não? Não, o torcedor do Santos já sabe. Tem tido problemas aí de jogadores aí do Santos aí no dia a dia. Mas se você quiser falar ao longo do programa, a gente fala. Para mim não tem problema nenhum. Agora, só para não perder o fio da meada. O executivo, o técnico, que é o técnico que não pode ter essa visão, tipo assim, e se perdeu, ele chegou hoje, aí perdeu pro Palmeiras agora e não venceu na Vila, manda o cara embora. Não, porque aí não dá. Aí é o cara que tem que chegar, um cara bem escolhido, junto com esse executivo, para olhar, porque qual é o grande problema do Santos também, gente? Vamos lá, o problema do Santos é o elenco. O elenco tem peças que já deram dentro da Vila Belmiro, aquele abraço. Não tem mais como continuar. Então é estudar, mas não é o Caio falando lá de fora, esses dois profissionais lá dentro, olharem, examinarem, olharem mesmo essa reta final de Campeonato Brasileiro, lógico, tentando chegar numa pré-Libertadores, mas como se fosse, de uma maneira geral, um vestibular para esses próprios atletas que estão ali dentro, para eles conhecerem de perto, separarem o joio do trigo. Isso aqui é o que dá para contar. Isso aqui, Rueda, para virar a temporada, tenta emprestar para outro clube, se não emprestar, me desculpa, vai treinar em separado. E não adianta eu continuar com esses caras, porque quando eu precisar deles, eles não vão me dar retorno, porque eles não têm capacidade para me dar retorno. Então você está começando um planejamento certo. Identifiquei o que eu posso contar, quais são todas as minhas deficiências, afastei. Cara, e não vai ter dinheiro para buscar no mercado, o presidente não fala, o Santos estará com uma situação melhor em 2023, vou poder investir mais no time. Não é o Caio que está falando, o presidente já disse isso diversas vezes. E aí, a partir disso, ele vai já agora, acabou o campeonato em novembro, cara, já está se mexendo para quando voltar aos treinamentos, já estão os caras, reapresentou, os caras estão vindo com o elenco já. Não pode esperar começar para depois pensar, já está rolando pré-temporada. Então eu entendo 2023 agora. Sim. Com 2 profissionais que cheguem aqui, mas não preocupado com o resultado de curto prazo do próximo jogo. E sim o cara já olhando para a próxima temporada. Cumprir o que tem que se cumprir em 2022 e fazer uma próxima temporada. Para mim isso seria uma forma de você pensar grande para você conseguir minimizar esse problema do futebol do Santos que tem sido nesses 2 últimos anos. O Noronha, o Santos já está atrasado pelo seguinte, o Caio acabou de falar sobre o planejamento de 2023, o campeonato acaba dia 13 de novembro, né? Me parece que sim. Um mês depois é 13 de dezembro. Eu não tenho ainda a programação oficial, mas os clubes devem voltar esse ano, não? Não vão ficar quase 60 dias sem... Sim. Não é em janeiro a representação dessa vez. Então, em dezembro, já começa o treinamento para 2023.
o Santos não tem nem treinador. O Caio enumerou ontem: treinador, gerente de futebol Auxiliar permanente. e auxiliar não tem mais, permanente. não tem mais. Não tem nada. Também, vamos admitir aqui, trouxe o Luxemburgo, ainda vai faltar muita coisa, né? Quer dizer, não devia nem trazer. né? Se trouxesse, que fosse o BKSS, ia faltar ainda um gerente, ia faltar um auxiliar. Eu acho que o Santos atrasou, hein, Noronha? Tô preocupado. A conta não está atrasado, né? Essa é a pergunta. Mas não sei se atrasou, se está atrasado. Acho que você consegue planejar a volta no meio de dezembro, se for de fato isso, deve ser, precisa ser, a partir de agora. Não acho que esteja muito atrasado, mas é bom resolver logo essa questão.